Aos 32 anos, o Bruno Felipe Monteiro do Prado estava realizando todos os seus sonhos. Pai de 2 crianças, policial militar. Há 7 anos ele estava na corporação. Um sonho que ele tinha desde a infância. Porque o pai dele é sargento aposentado da PM. Só que o Bruno, infelizmente, ontem foi vítima da violência que ele tanto combateu ao longo dos 7 anos em que ele esteve na corporação. Ontem, o Bruno foi vítima da violência que o pai dele combateu por mais de 20 anos, enquanto esteve nas ruas trabalhando na Polícia Militar. As imagens que você está vendo aí são da Carlos João Strass, no acesso à Zona Norte, ali pertinho do Lago Cabrinho. O Bruno, que estava afastado da corporação porque tinha acabado de fazer um transplante de rins, estava voltando para casa, estava numa moto, quando de repente, pelo menos 4 criminosos emparelharam. Eles estavam com uma caminhonete, com uma Santa Fé, e dispararam mais de uma dezena de tiros contra ele. Tiros de pistola, tiros certeiros, tiros que atingiram principalmente as costas desse policial. SAMU chamado, SIAT chamado, mas quando eles chegaram, infelizmente, não puderam fazer nada. Esse policial já estava morto. Um casal que passava por lá, e a polícia está tentando entender o que é que eles estavam fazendo lá, também foi baleado. O adolescente, levado em estado gravíssimo para a Santa Casa agora há pouco, não resistiu e também morreu. É a segunda vítima dessa história. A mulher baleada foi levada até o HZN, até o Hospital da Zona Norte, e felizmente já recebeu alta. Quem teria atirado neste policial? Estavam realmente na espreita? Sabiam que ele ia passar por ali? Ou tudo foi obra do acaso? A polícia não acredita nisso. A polícia pensa na possibilidade de uma vingança para ações que têm acontecido com muita frequência na Zona Norte de Londrina. O soldado Bruno era lotado na 4ª Companhia Independente, que é justamente a companhia que cuida do patrulhamento na Zona Norte. A morte dele pode ter sido reação a ações policiais que culminaram em confrontos, que culminaram com a morte de criminosos. Não é exagero dizer que nós tivemos aqui em Londrina, em toda a nossa região, uma madrugada, uma manhã extremamente tensa. Essas imagens, enche a tela, por favor, foram registradas ontem por volta das 9h30 da noite. Neste momento em que o policial foi morto, todo o efetivo da PM em Londrina foi convocado para voltar ao trabalho. E eles começaram, a partir daí, uma enorme caçada, uma busca implacável pelos autores deste crime. O carro onde eles estavam foi encontrado incendiado, na Estrada da Figueira, ali bem pertinho do Flores do Campo. Só que a polícia não acredita que os bandidos sejam de lá. Eles podem ter deixado o carro neste local, ter incendiado o veículo ali, nos acessos a Ibiporã, para despistar os policiais. A delegacia de homicídios já está nessa história. Toda a polícia tem como questão de honra descobrir quem matou o soldado Bruno, quem matou este adolescente, quem baleou esta mulher. Os corpos do soldado Bruno e do adolescente foram levados para o IML, para o Instituto Médico Legal. Eu conversei com o Guilherme Batista 10 minutos antes do início do balanço e nenhum dos 2 corpos havia sido liberado ainda para o velório, para o sepultamento, para as últimas homenagens da família. E nós vamos direto, então, para o Instituto Médico Legal para saber as informações de agora. Aqui é tudo ao vivo no nosso balanço. Guilherme, boa tarde. Estou vendo ali a presença do carro do IML, tem familiares por aí. Qual é a situação? Algum dos 2 corpos já deixou o Instituto Médico Legal com destino a acesso para esses trâmites todos ou ainda não, Gui? Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Ainda não, Juliano. A informação que a gente tem do Instituto Médico Legal é a seguinte:
O corpo do soldado Bruno foi reconhecido pelos familiares hoje por volta das 9 horas da manhã. Depois disso, ele foi liberado para a realização dos exames e das perícias aqui no IML. Conversava agora há pouco com um dos funcionários aqui mesmo pelo portão e ele me dizia que a SESF já tinha sido acionada. Mas a gente está aqui, Juliano, já vai fazer aí uns 20, 30 minutos e não presenciamos, não observamos nenhum tipo de movimentação de viaturas da autarquia que cuida dos serviços funerários aqui da cidade de Londrina. A informação é de que esse veículo deve chegar por aqui a qualquer momento para fazer o transporte aí do corpo do policial aqui do IML para a sede da SESF ali na Avenida Juscelino Kubitschek, onde vai ser feito aí a preparação do corpo. A gente já confirmou também com a autarquia, Juliano, que o velório do soldado Bruno deve acontecer no período da tarde em uma capela mortuária do cemitério Parque das Oliveiras. A gente sabe que por conta da pandemia de coronavírus, essas cerimônias de despedida estão sendo realizadas aí de forma mais curta, no máximo 2 horas, mas segundo a SESF, os familiares querem sim realizar essa cerimônia, esse velório, justamente para que os familiares, os amigos, os colegas de farda tenham a oportunidade de se despedirem aí de forma correta do soldado Bruno, que estava afastado das funções. Ele não estava trabalhando nas ruas, justamente por conta desse problema de saúde que você citou, Juliano, e todo mundo foi realmente pego de surpresa. Era um policial tranquilo, não tinha desavenças e foi vítima desse crime brutal na zona norte de Londrina ontem à noite. O velório está marcado, então, para a capela do cemitério Parque das Oliveiras e o sepultamento, segundo a SESF, deve acontecer também durante a tarde no cemitério Padre Anchieta, na zona leste aqui da cidade de Londrina. Já em relação ao corpo do adolescente, Juliano, seria um rapaz de 15 anos de idade, que segundo a polícia também teria sido baleado por esses criminosos nesse atentado cometido contra o policial militar. Ele levou um disparo, um tiro na região do peito, foi levado por terceiros para o hospital da Zona Norte, encaminhado depois para a Santa Casa e a morte desse rapaz foi confirmada durante a madrugada. De acordo com os funcionários do IML, o corpo chegou por aqui pela manhã e ainda não foi identificado oficialmente pelos familiares. Os funcionários, inclusive, esperam pela chegada aí de conhecidos, parentes desse rapaz, para a devida identificação. Então, os 2 corpos continuam aqui na sede do IML, o do policial militar esperando aí pelo transporte até a sede da SESF e o do adolescente de apenas 15 anos de idade ainda esperando pela identificação da família. Juliano. Guilherme, a gente vai acompanhar de perto a saída dos corpos aí do IML e a gente vai tentar entender agora tudo o que aconteceu lá perto do Lago Cabrinha na noite desta segunda-feira. Foi uma noite que aparentemente estava tranquila. Uma noite quente. Eu lembro que eu deixei ontem a RIC por volta das 7h40, logo depois do nosso Cidade Alerta, e os termômetros estavam marcando aí 29 graus. Muita gente nas ruas, apesar da pandemia, apesar da necessidade do isolamento. E o soldado Bruno, repito a informação que eu trouxe no início, né, Guilherme? Ele não estava trabalhando nos últimos tempos. Ele estava afastado porque ele passou por uma cirurgia de transplante de rins, graças a Deus, uma cirurgia tranquila, mas qualquer que seja a função da pessoa, ela precisa de um tempo de afastamento. Ontem à noite, Gui, eu sei que as informações todas são preliminares, mas assim, ele estava seguindo para a região central da cidade. A gente sabe exatamente o que é que ele estava indo fazer, por que é que ele estava se deslocando por ali, porque acredito eu que se realmente for uma emboscada, como a linha de investigação está levando nesse momento os trabalhos, era um caminho que ele fazia com frequência. Ele poderia estar sendo esperado naquele ponto pelos criminosos que estavam nessa Santa Fé, nessa caminhonete, né, Gui? Exatamente, Juliano, mas
para onde o soldado estava indo, de onde ele estava vindo, isso não foi divulgado ainda pelo comando da Polícia Militar, que nesse momento realiza uma série de diligências, uma grande operação em todas as regiões da cidade para tentar localizar e identificar esses assassinos. Então, até para não atrapalhar o andamento dos trabalhos, o andamento das investigações, o comando da 4ª Companhia está mantendo tudo sob sigilo. O que a gente sabe, Juliano, apurando inclusive lá no local do crime, é que o soldado ele estava com aquela camiseta de treinos da Polícia Militar, uma camiseta que tem inclusive a cor bem parecida com a da farda, e ele também teria tentado fugir dos criminosos. Essa informação foi confirmada para a nossa produção pelo perito Fábio Mira, do Instituto de Criminalística, que esteve lá no local. Ele contou realmente mais de 10 disparos, 10 tiros que atingiram aí o soldado, e todos eles na região das costas. Ao que tudo indica, o soldado percebeu aí a perseguição e tentou fugir dos criminosos, dos assassinos que foram atrás e de forma covarde atiraram diversas vezes pelas costas aí do soldado, que acabou morrendo na hora. Uma outra informação que também chama bastante atenção, Juliano, é que esse crime aconteceu ali na rotatória do Lago Cabrinha, que fica a algumas centenas de metros justamente da sede da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, onde o soldado Bruno trabalhava há pelo menos 7 anos. Ô, Gui. Então, há uma série de informações que, claro, já foram coletadas pela polícia e que devem começar a ser analisadas a partir de agora. Pois não, Juliano? Era a pergunta que eu ia te fazer. A polícia acredita na possibilidade de que esse crime tenha acontecido numa retaliação às ações que estão acontecendo com frequência ali na Zona Norte? Chegaram a falar da morte de um traficante meses atrás no Aquiles Stengel, e essa morte, a morte do soldado Bruno, seria uma vingança desta morte que aconteceu em confronto por lá. Dá para se acreditar até mesmo na possibilidade de que eles estivessem ali de prontidão, esperando que algum policial, já que nós estamos falando de poucos metros da sede da 4ª Companhia, é um ponto onde passam muitos policiais. O policial que está chegando para o serviço, o policial que está deixando o serviço. Também não dá para a gente descartar a possibilidade de que seja uma afronta à polícia e eles estivessem ali esperando. O primeiro policial que passar, nós vamos matar. Estou falando de possibilidades, mas não dá para descartar, porque é muito importante considerar isso. Ninguém cometeria um crime assim, tão próximo da sede da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, sabendo que haveria uma resposta muito rápida no local, né, Gui? Pois é, Juliano, exatamente. Então, o local onde essa tocaia, onde esse atentado aconteceu, é um local muito estratégico. Rodovia Carlos João Straz, um movimento de veículos bastante grande, só que na hora do crime o movimento já estava um pouco menor, então pode sim que os criminosos tenham escolhido esse local justamente para esperar pela passagem de um policial militar. Ou seja, pode ser, Juliano, que esse crime não tenha sido cometido diretamente contra o soldado Bruno, que está na polícia há 7 anos, pai de 2 filhas pequenas. Pode ser que seria uma retaliação justamente ao trabalho realizado por toda a corporação, por todo o comando aí da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar. Eles atingem, eles fazem o policial de vítima justamente para atingir a corporação toda. É claro que são possibilidades, são hipóteses que vão começar a ser investigadas, na verdade que já estão sendo investigadas aí pelo setor de inteligência dos órgãos de segurança. A Delegacia de Homicídios também está empenhada para tentar entender o que aconteceu, mas ao que tudo indica, seria realmente um crime cometido como uma retaliação aos trabalhos realizados pelo comando, principalmente na Zona Norte aqui de Londrina. A nossa equipe toda se envolveu na cobertura dessa história. Ontem à noite, o nosso Rodrigo Max e a Gersiane Alves. Agora pela manhã, o Guilherme Batista acompanhou detalhes desse caso. Ele está desde cedo de olho nessa história, buscando elementos, buscando informações. Ele foi ouvir o comando da 4ª Companhia Independente. Nós fomos também com a repórter Laís Cardoso até a Delegacia de Homicídios, ouvir o delegado João Reis, que fala dos primeiros detalhes, das primeiras informações que a Polícia Civil recebeu. Agora,
eu tenho a reportagem completa com todos os detalhes deste crime. Tudo que a nossa equipe conseguiu apurar ao longo das últimas horas. Naquele compromisso que a gente tem de trazer para você a informação mais correta possível. Tudo checado, tudo confirmado, para que você fique sabendo exatamente o que aconteceu. Antes da reportagem, só queria fazer uma consideração, tá? Juliano, vocês não estão destacando muito desse adolescente que foi baleado ali do lado do soldado Bruno e morreu. Vocês estão dando mais valor para a vida do soldado do que para a vida desse adolescente? Não. Nós não temos nenhuma informação neste momento, nem a idade, nem o nome, nenhum detalhe com relação a este adolescente. A polícia não tem essas informações, então até por conta disso, como não há essa identificação, a gente não tem como trazer maiores detalhes, a gente não tem como trazer mais elementos dessa vítima. Mas eu repito, esse crime praticado ontem à noite na Carlos João Strass, perto do Lago Cabrinha, vitimou o soldado Bruno da Polícia Militar e um adolescente. Vem comigo ali, reportagem completa na tela do Balanço. Depois dos disparos, o policial militar ficou caído no asfalto, ainda de capacete. Pelo menos 4 homens encapuzados teriam abordado o rapaz e atirado diversas vezes contra ele. O soldado Bruno Felipe Monteiro do Prado, de 32 anos, foi atingido por pelo menos 10 tiros e morreu na hora. A execução foi na rotatória do Lago Cabrinha, na zona norte de Londrina, a poucos metros da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, onde o soldado trabalhava há 7 anos. O crime brutal mobilizou diversas viaturas da polícia e ambulâncias e chocou até quem precisa lidar com os reflexos da violência todos os dias. Quantas vezes que a gente atende baleado, que a maioria das vezes a gente sabe que a gente está do lado errado, né? E nesse Mas a gente caso... fica angustiado quando você sabe que a gente que está do lado que não está... Segundo a polícia, os assassinos usaram pelo menos 2 armas para cometer o crime, uma 9mm e uma .40. Foram tantos disparos que até alguns carros que passavam pelo local acabaram atingidos. Uma mulher e um adolescente ainda não identificados também foram alvejados e encaminhados por terceiros para o hospital da Zona Norte. O rapaz, atingido no peito, chegou a ser transferido para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada. A Polícia Civil investiga as 2 mortes. Uma execução sim, o policial militar foi atingido pelas costas de forma covarde, né, diversos disparos de fogo. Não tiveram nem a capacidade de tentar enfrentá-lo de frente, foi pelas costas, a tamanha covardia desses criminosos. Quando você atenta contra um agente de segurança, você está atingindo o Estado. Então, a gravidade do crime, sim, ela é maior, porque se você não tem, se os policiais não têm segurança para trabalhar, você imagina os demais, um cidadão comum. É por isso que não é que a vida de um policial militar, tal, de um policial, é mais importante que a vida de um cidadão. Mas se você deixa um crime dessa gravidade impunemente, você gera uma tranquilidade na própria sociedade. Então, por isso que nós temos um trabalho integrado e esse crime será solucionado rapidamente. Depois do crime brutal, a Polícia Militar montou uma verdadeira operação aqui em Londrina para tentar localizar e identificar os assassinos. Participam do cerco PMs da 4ª Companhia Independente e do 5º Batalhão, além de policiais civis e guardas municipais. Os setores de inteligência dos órgãos de segurança também estão de prontidão para o recebimento de denúncias. Nós montamos uma grande ação, não só fazendo o papel operacional de abordagens e buscas, mas também ações de inteligência, usando informações, denúncias que têm chegado. Pedimos à comunidade que continue denunciando para que nós possamos localizar, identificar e prender os autores desse crime. E volto a insistir, né?
o bairro, toda a região norte, ela está tranquila, com o seu comércio, tudo funcionando normal. E se alguma pessoa tiver algum problema ou informações, que faça essas informações ou no Disque Denúncia 181 ou até mesmo em caso de urgência e emergência no 190. Ainda durante a madrugada, o veículo utilizado pelos criminosos foi encontrado incendiado numa estrada rural na saída de Londrina para Ibiporã, nas proximidades do residencial Flores do Campo. Segundo a polícia, a Santa Fé de cor preta teria sido furtada em Cornélio Procópio na semana passada. Logo em seguida, essa Santa Fé apareceu queimada, ou seja, ela foi incendiada lá dentro da comunidade do residencial Flores do Campo. A motivação do crime ainda está sendo investigada. Conforme a PM, o soldado não possuía desavenças e atualmente estava afastado das ruas. Bruno sofria de uma doença crônica e se recuperava de um transplante de fígado. O policial era casado e pai de 2 filhas pequenas. O nosso policial já tinha quase 7 anos de corporação, era um policial que desempenhava dentro das suas atividades e atribuições o seu serviço a contento, e é uma tristeza, porque era um policial honesto, uma pessoa íntegra e que acabou aí sendo atingido dessa maneira tão covarde. Então a Polícia Militar, a 4ª Companhia, se solidariza com a família, com todas as pessoas e volta a insistir. Estamos trabalhando muito para identificar e prender os autores desse crime. Ontem à noite, o comandante da 4ª Companhia Independente, o Major Tordoro, convocou todo o seu efetivo para que voltasse ao trabalho. Mesmo quem estava de folga, voltou ao trabalho no finalzinho da noite, no começo da madrugada. A polícia foi toda para a rua para tentar encontrar os autores desses crimes. 12h13. No momento em que aconteceu isso, não é segredo para ninguém, a bandidagem também começou a se comunicar. Eu tenho alguns áudios aqui, e eu quero mostrar para você um deles que circulou em muitos grupos. Seria do integrante de uma quadrilha, dando dicas, porque bandido também tem grupo de WhatsApp, que nem você tem da tua família, do teu trabalho, pedindo para ninguém ir para rua. Olha o que ele disse. Ô molecada, falar pra vocês aí. Ô, dá uma atenção aí, mano, fica ligeiro que mataram polícia, mano. Se esconde aí, dá um ar, quem tiver uma rodagem aí, que hoje o bagulho fica louco. Dá um ar quem tiver uma rodagem, que hoje o bagulho fica louco. Ó, não vai pra rua não, porque a coisa vai complicar. Eu não quero causar pânico, eu não quero, de verdade, deixar você, meu amigo, você, minha amiga, amedrontado, amedrontada. Mas, se eu puder te dar um conselho, eu conversava sobre isso com o Guilherme Batista, um pouquinho antes de começar o nosso balanço geral. O soldado Bruno estava usando uma camiseta da Polícia Militar. Essas camisetas que os policiais usam durante treinamentos. E muitos deles, o policial 24 horas por dia, eles ostentam essa camiseta também nas folgas. Ele estava com essa camiseta. E esse pode ter sido um dos motivadores para ele ter sido assassinado, se a gente levar em conta aquela possibilidade de que eles não tinham o soldado Bruno como alvo específico, mas tinham a Polícia Militar. Guilherme, sempre que esse tipo de coisa acontece, os ânimos, obviamente, da bandidagem ficam extremamente exaltados, até porque a polícia vai com um efetivo enorme para as ruas para tentar esclarecer essa história. A gente falava disso um pouquinho antes de você ir aí para o IML, né, Guilherme? Se a gente puder dar um conselho para quem está em casa, é o seguinte, especialmente à noite, se você não tiver de nada muito importante para fazer, não saia de casa. Pelo menos hoje. Porque a tendência é da gente ter uma noite de patrulhamento mais ostensivo, de polícia mais presente, e aí o risco, Guilherme, de uma troca de tiros, de um confronto, e do cidadão de bem que nada tem a ver com isso, levar a pior é muito grande, né? Ficando em casa aí a coisa, pelo menos a gente minimize muito esses riscos, né, Gui? Pois é, Juliano, o próprio caso do soldado Bruno serve de exemplo para a gente mostrar o tamanho do perigo
O soldado, claro, foi vítima de um atentado, foi vítima aí de uma execução, de acordo com a própria polícia, mas esse adolescente de 15 anos, pelo menos de acordo com as informações preliminares, ele estava passando ali pela região dentro de um carro e acabou, então, sendo ferido no chamado efeito colateral do primeiro crime cometido por esses 4 assassinos. Ao que tudo indica, era uma pessoa que estava transitando, trafegando ali no carro, sem nenhum tipo de envolvimento com a situação inicial e que acabou sendo alvejada e morta também por esses 4 criminosos que estão sendo procurados pela polícia nesse momento. Então, já que a gente tem que ficar em quarentena, evitar o chamado distanciamento social por conta da pandemia de coronavírus, pelo menos no dia de hoje, acho que o melhor conselho é realmente ficar em casa, acompanhar tudo pela TV, ficar resguardado, tranquilo em casa, porque é os bandidos, os criminosos, eles, eu acredito, Juliano, que vão realmente se preparar para caso de abordagens, caso realmente sejam aí abordados, sejam confrontados aí pelos policiais militares que estão com essa missão. É uma missão envolvendo a morte de um colega de farda. Todos eles estão com os nervos, né, com a situação bastante inflamada por conta disso. O efetivo é muito grande, essa operação foi formada e a polícia está realmente com esse objetivo de tentar localizar e identificar esses assassinos. Por outro lado, a gente tem os bandidos, como o próprio áudio aí mostrou pra gente, também receosos, com medo e se preparando para, quem sabe, entrar em confronto com os policiais militares. A melhor coisa é realmente ficar longe disso, se manter em casa, torcendo para que esses 4 aí sejam localizados e presos o quanto antes, Juliano. Guilherme, você fica com prioridade absoluta quando houver a liberação dos corpos, tanto do soldado Bruno quanto deste adolescente. E qualquer novidade dessa história, a gente volta ao assunto ainda no nosso Balanço Geral.